Oi, quinto ano. Vamos fazer a correção dos exercícios da aula de quarta-feira. Número 1, marque um X nos divisores de 15. Então, vocês teriam que marcar a letra A, que os divisores de 15 são 1, 3, 5 e 15. Número 2, marque com X os divisores de 20. Aqui a resposta certa é a letra C. Número 3, marque com um X nos divisores de 23. Letra A, 1 e 23. Número 4, vocês tinham que colocar aqui os divisores, mas vocês tinham que fazer pelo método da fatoração que a tia colocou aqui para vocês, tá? Como eu expliquei para vocês. Então, aqui vamos ver os divisores de 25. Vamos lá para vocês corrigirem. 1, 5 e 25. Os divisores de 30. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30. Os divisores de 90. 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 30, 45 e 90. Os divisores de 12. 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Os divisores de 24. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. E por último, do número 54, 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27 e 54. No número 5, vocês tinham que escrever os números que estão entre 50 e 100 e que são divisíveis por 2. Então, vamos lá. 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96 e 98. Números que são pares porque são divisíveis por 2. E na última, quais dos números abaixo são divisíveis por 3 e por 9 ao mesmo tempo? Então, são os números 252, 27, 612 e 108. Bom, agora nós vamos para a nossa aula de hoje, que nós vamos ver máximo divisor comum, que a gente vai falar sobre MDC. MDC é isso, é o máximo divisor comum, ou seja, o maior divisor comum entre números. Então, eu vou explicar para vocês. O máximo divisor comum, mais conhecido como MDC, porque quando a gente coloca nos exercícios, quando a gente fala sobre isso, é mais comum a gente falar MDC, tá? Que é a sigla que nós usamos. Quer dizer exatamente isso, máximo divisor comum. É o maior número que divide 2 ou mais números. Encontrar o MDC ajuda a resolver algumas situações problema do nosso cotidiano. Para calculá-lo, podemos escrever a lista de divisores de cada um dos números e comparar. Ou podemos usar o método de decomposição desses números em fatores primos, também conhecido como decomposição simultânea. Eu vou explicar para vocês cada uma dessas formas e eu vou falar como é que nós vamos fazer. Então, vamos lá, para começar. Como calcular o MDC, ou seja, como calcular o máximo divisor comum? O máximo divisor comum entre 2 ou mais números, como o nome sugere, é o maior divisor que divide simultaneamente esses números. Para calcular o MDC, é bastante comum que se recorra à fatoração, que facilita o processo, mas podemos simplesmente comparar os divisores dos dois números envolvidos. Então, vamos ver aqui um método, tá? Que é o método da comparação. Exemplo, vamos supor que eu coloque assim: encontre o MDC de 18 e 12. Por comparação, vamos escrever os divisores de 18 e os divisores de 12. Então, primeiramente, vocês teriam que fazer a divisão para achar primeiro os divisores do número. Então, os divisores de 18 são
1, 2, 3, 6, 9, 18. Os divisores de 12 são 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Existem alguns divisores em comum, ou seja, tanto tem aqui quanto tem aqui embaixo. É comum nos dois, então aparece nos dois. Então, quais são esses números? O 1, olha aqui, o 1 está aqui e aqui, porque ele vai estar em todos, porque o 1 é divisor de todos os números. Nós temos aqui outro número em comum, que é o 2. Olha, aparece aqui e aqui embaixo. O 3 também. O 4 não aparece, então ele não é um divisor comum, porque ele só é divisor do 12, ele não é divisor do 18. Nós temos o 6, que aparece tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. Nós temos o 9, ele não é, porque ele só aparece aqui em cima. O 12 também não é, ele só aparece aqui. O 18 não é, porque ele só tem aqui em cima. Quando a gente fala que é comum, é porque aparece tanto em um quanto no outro. Então, nós colocamos aqui que os divisores comuns entre esses dois números, o 18 e o 12, são 1, 2, 3 e 6. Agora, para a gente achar o MDC, ou seja, o maior, o máximo, o MDC é o maior deles. Então, qual é o maior número aqui? É o 6. Então, qual é o MDC entre 12 e 18? É o número 6. Acontece que escrever os divisores dos números pode tornar-se uma tarefa bastante trabalhosa. Por isso, uma alternativa é usar a decomposição em fatores primos. Porque aqui nós temos números que têm valor baixo. Então, para a gente fazer a divisão, não é tão ruim. Mas, quando nós temos números muito altos, isso daí se torna uma tarefa muito trabalhosa. E também, nós já aprendemos a fatoração, que é bem mais simples, é bem mais fácil da gente fazer. Então, vamos lá. Fazendo pela fatoração, nós vamos encontrar o MDC entre 45 e 36. Bom, primeiro passo é decompor cada um dos números. Então, nós começamos aqui. Comecei a decompor o 36. 36 é um número par, então é divisível por 2. Coloco o 18 aqui. 18 é um número par, então eu vou colocar o 2, porque é divisível. Deu 9 aqui. Agora, 9 não é par, eu não posso continuar com o 2. Qual é o próximo número primo que eu tenho que analisar para ver se eu posso fazer essa divisão? Ah, é o 3. Ah, 9 é divisível por 3. Então, vamos lá. 9 dividido por 9 dá 3. 3 aqui, eu coloquei o 3 aqui também. 1, acabou. Coloco o tracinho e vou fazer, ó, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Coloquei aqui embaixo, lembrando que esse pontinho aqui é a multiplicação, não podemos esquecer disso. Aqui vou fatorar o 45. Bom, 45 não é um número par, então não posso começar pelo 2. Qual é o próximo número primo que eu vou analisar? Lembrando que nós temos sempre que fazer pelo menor número primo. Eu não posso colocar o 5 aqui, apesar de 45 ser um número divisível por 5. Eu sou obrigada a colocar o 3, por quê? Porque o 45 ele é divisível por 3. Vamos lembrar que para eu achar o número, para eu saber se ele é divisível por 3, eu vou somar os algarismos. 4 mais 5 dá 9. 9 é divisível por 3. Então, aqui eu vou colocar o 3. Então, vamos lá. 45 dividido por 3 dá 15. Coloquei o 15 aqui. Continuo com o 3 porque o 15 é divisível por 3. Porque 1 mais 5 é igual a 6. Aí, sim, coloquei o 5 aqui como resposta. Agora, eu não tenho como mais colocar o 3. O próximo número primo que é divisível é o 5. Então, coloquei o 5 aqui, coloco 1 aqui e encerrou. Coloco o meu tracinho e vou colocar exatamente esses números que estão aqui e coloco o pontinho que quer dizer a multiplicação. Depois que eu fiz isso, segundo passo, conhecendo as fatorações, vamos encontrar cada um dos fatores em comum desses números. Então, vamos lá. Eu vou pegar esses números que eu coloquei aqui, vou colocar 36 igual e vou repetir isso aqui. Coloco aqui. Depois, eu vou colocar o 45 e vou colocar o que eu encontrei aqui na minha fatoração. Ah, 3 vezes 3 vezes 5. Ok. Terceiro passo.
Determinar o MDC, que é o produto, ou seja, multiplicação dos fatores que eles possuem em comum, ou seja, que tanto aparece em um como aparece no outro. Então, vamos lá, vamos colocar aqui para vocês verem. Sempre lembrando que nós temos que ver como é o número em comum, então tanto vai aparecer em um quanto no outro. Vamos começar então aqui. O 2, aqui do 36, ele não aparece aqui embaixo, então não vou colocar. 2 de novo, não vou colocar. Nós temos aqui um 3. Ah, eu tenho 3 aqui também. Ó, esse com esse, então eu coloco 3. Beleza, continuo. Eu tenho outro 3 aqui e outro 3 aqui, então eu também vou colocar aqui embaixo. O 5 só aparece aqui, então eu não posso utilizar ele aqui. Então, só aparece 2 vezes o número 3 aqui e aqui também. Por isso que eu coloquei 3 vezes 3. E eu vou fazer a multiplicação que dá 9. Então, isso significa que o maior número, que é divisor de 36 e de 45 ao mesmo tempo, é o 9. Tá? Então, essa daqui é uma outra forma da gente achar o MDC. Agora, nós vamos ver uma outra forma, que é a partir daí que nós vamos começar a fazer isso, tá? Então, vamos lá, continuando. Decomposição simultânea. O caminho mais rápido para encontrar o MDC entre dois números é a decomposição simultânea, conhecida também como fatoração simultânea. Pessoal, vou ter que continuar o vídeo, eu vou ter que fazer um outro vídeo para continuar. Então, vê o outro vídeo que agora eu vou explicar no próximo, a decomposição simultânea.